Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse Mind Player a gente vai falar de um filme até um pouco controverso. A gente vai falar sobre algumas coisas até polêmicos que nós recebemos, né, ao longo tanto da produção desse filme, mas ao mesmo tempo pré-lançamento, lançamento e também de alguns aspectos mais profundos que a gente percebe até nas ciências ocultas dentro desse filme, tá bom? A gente vai falar sobre Capitã Marvel neste Mind Player. Então vem com a gente que esse Mind Player tá recheado de coisa boa pra você. Antes de começar o Mind Player, eu quero fazer o convite para você se inscrever aqui no canal. Basta você clicar no link inscreva-se, nesse botão vermelho, inscreva-se. Além disso, a gente sempre faz o convite para você clicar no sino, né, que fica do lado, para você receber em primeira mão as notificações de vídeos aqui no YouTube. E além disso, se você estiver em outra mídia agora ouvindo a gente, acessa agora youtube.com/Diego Mangabeira Brasil, nosso canal em língua portuguesa, tá bom? O primeiro aspecto que eu quero falar são aspectos políticos, né? Você percebe o que? Tanto antes da produção, na produção, pré-lançamento, lançamento e as consequências ainda disso em relação ao que a Capitã Marvel passa, tá bom? Assim, existe uma agenda política por trás de qualquer filme. Isso, desde que eu era criança, tinha já isso. E qualquer filme, na verdade, se você não se ligar muito nos aspectos, sempre tem alguém colocando algum tipo de mensagem subliminar, colocar alguma memória para implantar dentro do subconsciente em relação a certos aspectos. Então a gente percebe desde aspectos políticos em relação a determinado partido, em determinado sistema econômico. Você tem até movimentos sociais, né, pregando alguns tipos de novos tipos de terminologias, né? Então a gente viu, né, e vê também como a repercussão da personagem mulher, né, no caso a atriz, né, Brie Larson no caso, além disso da Capitã Marvel, né, e também do feminismo, enfim, outros aspectos. O que a gente sempre trata aqui dentro da Mangabeira Academy é de ver com outros olhos, tá bom? Não de uma perspectiva superficial, que na verdade é o que mais acontece com as pessoas. E até nos outros aspectos a gente vai perceber isso em relação a certos aspectos que as pessoas não comentam, tá? Mas independente disso, eu acho super válido a gente colocar aqui. Existem aspectos políticos, sim, colocados dentro desse filme da Marvel. Lembrando, a gente fez até outras análises do Homem de Ferro, que era um filme da Marvel, né? Depois virou filme Marvel e Disney, quando a Disney comprou os direitos da Marvel, né? Então você vai ver os Vingadores, todos os filmes da Marvel, Capitão América, todos são isso. Tem alguns, né, aqui dentro do Mind Player, com certeza alguns futuros a gente também vai falar sobre isso, mas o aspecto principal que a gente quer comunicar e eu quero passar também todo filme na verdade tem alguém querendo passar algum tipo de mensagem, às vezes até meio pessoal, tá? Então preste muita atenção nisso, nesses sinais, independente do que você acredita, independente daquilo que você acha que é melhor. Acho que o ponto principal a política nunca pode determinar quem é você, né? E o mais importante disso, a maior busca não é uma busca superficial, é uma busca espiritual, tá bom? Então assim, joga fora os ismos ou mesmo os rótulos que na verdade estão tentando colocar agora na sociedade, principalmente rótulos que não estão perpetuando as leis do universo, a prosperidade, o amor real, não o amor que na verdade é muito falatório, né? E ao invés do amor mesmo como universo, da gente se unir, a gente entender que existe o governo oculto das trevas, o governo oculto da luz, e na verdade a gente está indo para essa nova era aquariana. É muito importante isso, porque o que mais a gente vê entre esses aspectos políticos é um aspecto de divisão, né? E quando a gente vê divisão, alguém está ganhando dinheiro com isso, alguém está ganhando influência com isso, alguém na verdade está manipulando a sua informação nesse exato momento para ganhar a sua confiança, para ganhar na verdade o seu voto ou mesmo para ganhar uma distorção em relação ao seu subconsciente, que na verdade você nem percebe isso, mas a gente pode falar em termos de implantação de memórias, né? E isso é perceptível nos filmes, não só de Hollywood, mas qualquer filme, documentário que você assiste até no Netflix ou mesmo em outro tipo de programa. Preste muita atenção nisso, porque isso repercutiu até em alguns sites, por exemplo, o Rotten Tomatoes, que é um dos mais famosos em relação a notificações, a dar notas para os filmes, que ele foi levado para baixo, né, até por causa da Disney, em relação ao Capitão Marvel, depois voltou, e, né, agora na verdade, nesse exato momento que eu estou gravando esse Mind Player, a Capitã Marvel às vezes estava com uma nota baixa. What?
depois eles tiraram do ar e agora está com uma nota alta. Perceba que existe um jogo de interesses. Você tem que se colocar acima desse jogo de interesses e entender o que está acontecendo. Então o que eu sempre indico é, veja os dois lados, né? Ainda a gente vive num mundo de polaridades, que é o mundo da terceira dimensão. Mas nós estamos indo através de tudo que está acontecendo, em termos físicos, DNA, em termos mentais, espirituais, emocionais. Nós estamos indo para a quinta dimensão. As polaridades elas existem, mas na verdade existe algo muito mais importante no universo, que é o princípio do ritmo, o caminho do meio. Né? E o caminho do meio não significa em relação ao que as pessoas implantam para você, mas aquilo que na verdade sempre as antigas civilizações estudaram, elas usavam isso, que é uma conexão espiritual, ou seja, entrar em profundidade dentro do seu eu e não externalizar, brigar, dividir, às vezes até a sociedade para conseguir aquilo que deseja. Perceba que isso está sendo muito suplantado não só nesses filmes, nesse filme específico da Capitã Marvel, mas nos próximos filmes que nós vamos comentar aqui no Mind Player. É muito importante que você o quê? Acorde, né? Você abra os seus olhos para não ficar nessa matrix mental, porque agora nos próximos aspectos a gente vai falar de coisas muito relacionadas ao que as pessoas não enxergaram e não enxergam nos filmes, e esse da Marvel é mais um filme que tem alguns elementos que as pessoas não vão entender, mas se você procurar mais a fundo vai encontrar. Segundo aspecto que a gente percebe dentro da Capitã Marvel, além da jornada da heroína, né, nesse caso, da personagem da Capitã Marvel, a gente tem que entender que a Capitã Marvel ela foi fundada, foi criada pela Marvel e também no que nós conhecíamos como DC hoje, né? Que é dona do Super-Homem, da Mulher Maravilha, do Batman, do Flash, né? Então assim, na época, na verdade, eles tiveram uma rixa, tanto que o Capitão Marvel existiu e hoje é o Shazam, que até vai virar um filme, né? E vai lançar em breve, né, quando eu estou gravando esse vídeo. E aí, no caso, nessa rixa, apareceu também a Capitã Marvel, tá bom? Então, assim, é muito importante se você procurar a fundo. Por isso que eu falo, sempre dá uma olhada em todas as informações. Não fica tendenciando por um lado. Aí você vê que esse lado, putz, fala uma coisa, mas na verdade, na prática é outra, né? Muita demagogia e hipocrisia. Então, assim, quando a gente percebe isso, a gente entende um pouco mais da origem nos quadrinhos da Capitã Marvel, né? E aí, no caso, o filme vai repercutir isso também. Não com a mesma fidelidade, né? Eu acho que você já deve ter ficado decepcionada com alguns filmes. E eu também, né? Às vezes você lê o livro, você vai no cinema e não é a mesma coisa, né? E aí, no caso, alguma coisa está errada, né? Eu li não era assim no filme, né? E a gente percebe isso até conversando com amigas, amigos. E no caso da Capitã Marvel também aconteceu a mesma coisa, né? O quadrinho não é igual ao filme, tá? Mas o que é perceptível, que é bem interessante, essa busca filosófica pelo eu, né? E a gente percebe isso, essa busca desde as antigas civilizações, né? Você pega os Sumérios, Atlântida, Lemúria, a gente percebe que as influências que nós tivemos isso em relação ao que nós tínhamos Kemet, né? Que hoje a gente chama de Egito, a filosofia que na verdade foi levada do Egito para a Grécia, então você vai conhecer vários nomes, Aristóteles, Platão, Pitágoras, né? Então fazendo analogias, e até isso deu origem às escolas iniciáticas, sociedades secretas, maçonaria, né? Então a gente percebe que existe uma correlação entre a força do universo em relação ao nosso eu, e isso repercute dentro do filme também. Então a busca da personagem em relação às memórias, e isso tem a ver com as memórias implantadas, memórias inclusive que são implantadas em você, que impedem você de encontrar o seu subconsciente, ter acesso ao seu inconsciente. Isso a gente sabe, tem até pesquisa científica, você pode ir no site da Nature, você pode fazer uma busca em relação ao PubMed, em relação a artigos acadêmicos, a gente sabe que o celular, as redes sociais, até o que a gente consome em termos de alimentos e bebidas, impedem, inclusive, a descalcificação da nossa glândula pineal, né, que fica no meio do nosso cérebro, e também da forma de nós nos conectarmos, ou seja, nós somos impedidos disso. Então perceba que, na verdade, tudo que a gente precisa fazer já está dentro da gente, que é a nossa busca interior, mas existem elementos exteriores que estão impedindo a gente de fazer o que a gente tem que fazer. Então é muito importante porque a Capitã Marvel também repercute quem é você, né? Isso independente de homem e mulher, né? O que eu vejo assim, um elemento muito da Capitã Marvel nem é um elemento feminino, mas porque, por exemplo, eu como homem tenho energia feminina, você como mulher tem energia masculina, né? Isso na verdade é o princípio do gênero lá das leis herméticas, lá no Egito, Hermes Trismegistus, né? A gente percebe o que todos nós temos esses elementos dentro de nós, né? Então essa busca
pelo nosso eu, pelo nosso presente, pelo agora. O que eu posso fazer? O que eu posso trabalhar? Como eu posso ajudar a humanidade a virar, a ser mais luz, a ajudar mais pessoas, a conhecer, né, os sinais subliminares que não estão sendo vistos, né? Então a gente percebe que essa busca dentro da Capitã Marvel é a mesma coisa. Então ela vai evoluindo, ela vai tendo insights, né, flashes em relação ao planeta, filho, né, quando ela estava lá, ou mesmo quando as viagens que ela fez, quando ela era criança, enfim, todas as fases da vida dela. E esses flashes também acontecem com você. Mas o que acontece principalmente é, dentro dessa busca, né, inclusive a gente vai falar mais pra frente, você se torna uma outra pessoa. E as pessoas elas focam muito o que eu posso ter, como que eu posso fazer, né? O como. E na verdade é você se tornar. Por exemplo, como que você pode ter mais dinheiro? É você se tornar uma pessoa com uma mentalidade próspera. Como que eu posso ter melhores relacionamentos? Você se tornar uma pessoa disposta a ter melhores relacionamentos. Como eu posso ser mais feliz? Você se tornar uma pessoa mais feliz primeiro com você e depois você expande isso para o mundo, né? Esse é um aspecto muito legal, muito bacana. É um aspecto filosófico que por vários motivos nós não estamos buscando isso, mas nós temos que tragar isso, trazer, como, sabe, aquela brincadeira do cabo de guerra, é trazer pra gente, às vezes com força, porque às vezes tá tão enraizado, né, nossos medos, nossa raiva, nosso ódio de alguma coisa, que a gente se esquece de internalizar, esquece o mundo, foca em você. Terceiro aspecto tem a ver com sinais ocultos. Aqui eu vou falar tanto de ocultismo quanto a forma esotérica que nós temos em relação ao que a gente vê o mundo, né? A gente perceber, o ocultismo na verdade tem a ver com as ciências ocultas, né? Foram criadas e desenvolvidas principalmente nas antigas civilizações. Isso de um princípio que de conexão espiritual, que existem leis que regem o universo. Hoje eu diria que a maior forma, a mais fácil forma da gente falar sobre essas leis do universo seria a lei da atração, né? Mas a lei da atração ainda é muito superficial se não utilizada da maneira correta, né? Inclusive a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre a lei da atração de uma forma mais profunda, até para te ajudar, para você não ficar perdendo dinheiro com coisas que na verdade não valem a pena e principalmente entender como ela pode te ajudar, tá bom? E quando a gente percebe isso, a gente tem que entender que algumas cenas refletiram muito esses sinais ocultos, né? Uma cena que me chamou muita atenção é uma cena que, na verdade, o sangue, né, que está na mão assim dela, sai, né, e faz como se fossem 3 cortes aqui, na verdade, né, na falange, né? E aí a gente percebe o quê? O carpo, né? Então aí, no caso, a gente percebe assim, descendo, como se fosse um sangue azul e também uma simbologia, né? Primeiro aspecto. Sangue azul, né? Essa conotação de sangue azul é muito antiga, né? Então a gente percebe desde os sumérios ou mesmo na Lemúria a conotação. Na Lemúria mais no sentido de extrafísico, né? Porque os lemurianos não necessariamente eles eram físicos, né? Digo no nível consciente. Eles eram como se fossem espirituais, né? No sentido de criação. E aí na Suméria a gente já tem, por exemplo, as pirâmides, né, sumerianas, a gente tem as construções, jardins, por exemplo, suspensos da Babilônia, né? Por Nabucodonosor, por exemplo. Então a gente tem uma consciência mais física. E naquela perspectiva, até nas pinturas rudimentares, nas esculturas que nós temos da época, a gente tem o conceito de gigantes e a população, que seria um Homo sapiens, né? Como se fosse uma raça escrava desse povo, né? E aí também tem a libertação. O que a gente percebe o que? Essas pessoas que na verdade eram consideradas deusas, né? Até você pode procurar na internet, Anunnakis, ou mesmo civilizações, que a gente vai até falar no próximo aspecto em relação a extraterrestres, mas tem a ver em relação a essa conotação do sangue azul, que era um sangue diferente do sangue com a hemoglobina que nós temos, que é vermelho, né? Então não é algo criado da mente de alguém. Existe sangue azul, tá? E aí, no caso, as pessoas às vezes vão achar que é mito, vão achar que isso aí, na verdade, foi criado para fazer o filme. Mas não, existe, na verdade, essa conceituação, inclusive, até de uma forma angélica, de uma forma até demoníaca, vamos dizer assim, que as pessoas têm sangue azul. Então, elas são de uma, uma classe mais nobre. Tá? Mas tirando tudo essa superficialização, que as pessoas gostam às vezes de mistificar tudo, mas o sangue azul seriam de uma pessoa que na verdade não é da sua mesma espécie, tá? E além disso, essa conotação dos três aspectos também é uma letra hebraica. Essa letra hebraica, se a gente conceituar de uma forma prática, na verdade vai simbolizar o número 6, e 3 vezes o 6, 666, aí no caso se a gente pegar
a Bíblia, né, o conceito da 666 é o número do diabo, o número da besta. Mas lembrando, dentro do sentido oculto, né, diabo, na verdade, não tem, até no tarô mesmo, né, que foi criado no Egito, a conceituação de diabo não é no sentido de demônio, de uma coisa ruim. Né? Até o conceito de Lúcifer não é em relação a algo ruim. Então, assim, aqui eu não vou explicar em profundidade o que é o que não é, tá? Porque, na verdade, a gente explica isso dentro dos nossos cursos, treinamentos, dentro da Academia da Alquimia da Mente, e lá você pode conhecer com mais profundidade se você quiser dar o próximo passo em relação aos seus estudos, que é basicamente www.academiadaalquimiadamente.com.br. Então tudo junto, né? Academia da Alquimia da Mente. Você tem que escrever tudo certinho, e aí você acessa e lá tem os nossos treinamentos, para você ficar mais profunda, ou mesmo se aprofundar em relação aos estudos, conhecer mais, estudar mais e aplicar isso na sua vida, tá bom? E quando a gente percebe isso, esse conceito, tem o quê? O 666 é no sentido de transformação. E a gente percebe isso tanto no tarô, como, por exemplo, nós temos a carta do diabo. Né? E a carta do diabo é como seria a carta no baralho do Joker, né? Que seria o Coringa. Ou seja, você vai ter uma transformação, que no caso seria a forma de mudança, de transformação, que seria o que? O conceito que na verdade existe de oposição, como nós temos o conceito da polaridade, positivo, negativo, né? Nós temos energia branca, energia negra, né? Magia negra, magia branca, né? Então assim, é um conceito que de transformação, e isso a gente percebe no sentido oculto que nós temos no filme, isso só nessa mão, olha isso, né? E você viu às vezes essa cena, é o spoiler também, né, se você não assistiu o filme, mas essa conceituação ninguém vai te explicar, né? Além disso, nós temos vários conceitos antigos, sinais ocultos em relação ao que é falado, as falas em relação ao filme, né? Isso por causa tanto da influência dos outros planetas, né, que vão influenciar a Terra, como também da influência da própria transformação da Capitã Marvel em alguém diferente. E a gente percebe isso tanto no mito do Salvador, da Salvadora. No caso da Capitã Marvel é de Salvadora, né, por ser uma mulher. Mas a gente percebe o que? Esse mito dá conotação do poder, né, aí no caso pode ser o poder feminino, isso é enraizado em várias religiões, em várias culturas. Né? A gente percebe, por exemplo, Ísis no Egito, né? a criadora, né? O poder feminino da criação, da geração, de trazer a tranquilidade, de trazer a paz para o homem, né, que na verdade necessita, né, de alguém, de uma parceira que possa ajudá-lo, né, em relação à própria jornada espiritual dele. Né? E isso também em outras religiões, né? Eu não vou comentar aqui sobre todas as religiões, mas você tem essa força em relação aos sinais ocultos, né? Isso na Kabbalah judaica, até eu falei, né, em relação ao judaísmo, mas você tem até, por exemplo, no hinduísmo, o poder, por exemplo, né? Você tem Shiva e você tem Parvati, né? Então, assim, a conceituação do masculino e feminino, né? Lembrando, é o princípio do gênero, o princípio hermetista, tá? Se você quiser procurar mais sobre isso, nós temos até um curso de hermetismo dentro da Academia da Alquimia da Mente, para você estudar sobre isso. E a gente percebe que eles são, como fala, similares, né? Eles precisam do outro. O homem tem energia feminina também, a mulher tem energia masculina dentro dela. Então a gente percebe que isso tem uma constituição muito mais distante do que só ver um filme, ir no cinema e entretenimento. Né? Tem vários sinais, assim, eu não vou aprofundar até por não... tem alguns aspectos, inclusive, que a gente não pode falar dentro aqui do YouTube, até para não ser censurado, mas o aspecto principal tudo que a gente fala além, avançado, a gente vai colocar dentro da Academia da Alquimia da Mente, dos treinamentos, que aí, no caso, fica mais fácil, inclusive que a gente pode abrir mais aspectos do ocultismo, né, do esoterismo em relação a alguns aspectos que são mais tênues e aí necessitam de mais profundidade, tá bom? Quarto aspecto tem a ver com a vida alienígena, né? E aí a gente fala de extraterrestre, a gente fala de OVNI, a gente fala de avistamento, a gente fala de abdução, né? E aí, no caso, independente se você acredita ou não, né, a gente pega muito em relação ao estudo antigo, né, tem a ver também com o que a gente falou no último aspecto em relação ao ocultismo, mas todos os povos, todas as religiões, tudo que a gente conhece em relação a desenvolvimento, nós já tivemos e temos até hoje influências alienígenas e eles estão entre nós. Não vai acontecer, por exemplo, como muitos filmes, como por exemplo Independence Day, a gente vai fazer análise, inclusive, acho super válido fazer análise sobre filmes de alienígenas, desculpa, porque o que as pessoas cada vez estão sendo treinadas, principalmente em termos de subconsciente e em memória implantada, é que vai chegar alguém e vai invadir tudo, e vai destruir tudo. E tem várias partes em relação a isso, que é do próprio governo oculto das trevas, né? E como nós estamos em transição aquariana, nós temos que entender, nós fazemos parte
de uma grande jornada, de uma grande civilização, que é o multiverso, criação divina, Deus, Buda, Krishna, Allah, o grande arquiteto do mundo. Nós somos uma micropartícula disso. Então, assim, existem vários tipos de seres que fazem parte do que nós chamamos de multiverso, ou os multiversos. Né? Porque o universo, inclusive, eu vou usar a palavra universo, mas o universo não é um, né? Eles são vários. Né? E quando a gente percebe disso, nós fomos visitados muitas vezes, e até hoje eles estão aqui. Não tem como a gente tirar isso da sua cabeça. Se você não acredita, desculpa, mas vá procurar mais informação. É muito importante isso, porque aqui não vou ficar falando de ufologia, ou mesmo para convencer você que eles existem. O objetivo não é esse. O objetivo é, eles já existem, eles estão aqui, eles influenciam religiões, culturas, economias, políticas, inclusive a forma que nós vivemos até hoje. Né? Se a gente pegar, inclusive, até nosso próprio DNA. Né? Então, assim, se a gente perceber isso no Capitão Marvel, é a mesma coisa. A personagem, ela tem o quê? Uma transformação até em termos de vida alienígena, quando ela recebe o sangue, que eu falei já, azul. Então ela se torna alguém diferente. Quando ela, inclusive, tem aquela manifestação com o plasma, né, que transforma ela, inclusive a gente vai falar isso no próximo aspecto, ela vira outra pessoa. Né? Então ela tem essa força dentro dela, mas lembrando, a força dentro dela não é algo que aí entra muito essa coisa que o libertador vai chegar, né? Então tem muito isso nas religiões. Jesus vai voltar, Buda vai voltar, Krishna vai voltar, Maomé vai voltar, né? Então assim, tem muita conceituação que é o quê? Uma memória implantada, quer você acredite ou não, mas é algo que faz com que você delegue a responsabilidade da sua vida para alguém que vai vir. Ou seja, eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu posso ser vítima de tudo, a prosperidade depende da outra situação, até frases que as pessoas usam, se Deus quiser. Então, quando Deus quiser, eu vou ter dinheiro. Né? Então, assim, você delega uma responsabilidade. Eu estou explicando de uma forma prática, você pode utilizar essa frase, mas perceba que você está o quê? Conceituando, né, muitas vezes, o quê? Algo que na verdade é exterior. Inshallah, por exemplo, né, o conceito é uma frase em árabe que também é o mesmo conceito. Se Deus quiser, no caso, se Allah, né, quiser. Então você percebe o quê? Existe isso enraizado em todas as culturas. Então perceba que muitas das vezes tudo que você fala foi dito por alguém há muito tempo atrás e você não pensa sobre isso. Né? E muitas das vezes, quando a gente faz uma busca maior sobre isso, até a gente encontra o quê? Influências alienígenas em relação à nossa própria cultura, em relação ao nosso planeta. E isso se torna tão normal, tão simples, que essa coisa do misticismo, se existe ou não, e às vezes é até levado como modinha, né? Se existe, astronautas do passado, assim, né? Tem algumas coisas que são verdades, algumas coisas que são mitos, mas tem algumas coisas que são muito reais. Né? A gente tem que só procurar a fundo o que isso pode contribuir na nossa vida. Né? E a Capitã Marvel mostra isso também. Então você tem tanto as raças alienígenas, você tem uma raça inclusive que lembra os reptilianos, né? E nós temos 3 cérebros e um deles é reptiliano, que é principalmente o cérebro que você mais usa, que é medo, sobrevivência, você tem raiva, você é violento, você parte para a violência em primeiro aspecto, emoção, né? Então assim, perceba que até um filme, por mais simples que seja, se trata de você. Não é um mero filme. E é uma memória implantada. Perceba. Comece a ser mais crítica e crítico em relação à informação que você recebe. Senão você vai ser mais uma pessoa marionete controlada pelo sistema. E eu digo que pela matrix mental que nós somos bombardeados todos os dias. Né? Além disso, você tem a outra raça que na verdade se diz superior, né? E vai ter um embate. Nos quadrinhos a história é diferente, mas porque a raça ruim vai virar do bem, né, no filme, mas não é isso que acontece, né? Inclusive a gente tem uma inteligência no caso, né? Então em relação às polaridades, o governo oculto das trevas, o governo oculto da luz. Né? Isso também tá perceptível ali, você percebe até na vida alienígena. Então assim, a relação que isso percebe com a Capitã Marvel também vai torná-la o quê? Mais, acho que a única, né, o único herói, a única heroína, né, se me falha a memória, posso até estar errado, mas que tem um contato com alienígenas de uma forma que isso transforma quem ela é. Né? O contrário, as outras pessoas elas têm contato, né? Até o Thor, por exemplo, que está em outra dimensão, né, em Valhalla, vamos dizer assim. Mas aí, no caso, ele já é alguém, né, mas muito parecido com um ser humano. Né? Enfim, a gente não vai entrar nesse aspecto. Mas eu acho que assim, a gênese, né, a forma de morfogênese, né, da morfologia dela em se transformar em um ser humano
né, uma ser humana com um ser alienígena, isso faz com que você entenda ela de uma maneira diferente, né? Então assim, perceba e vá mais a fundo, não fique acreditando apenas no que as pessoas estão te dizendo, mas vá procurar sítio arqueológico, vá procurar livros de qualidade, procure também, por exemplo, até livros sobre teosofia, sociedades secretas. Eu sempre indico, por exemplo, a Rosa Cruz, a Eubiose, que são canais muito importantes, né, até hoje, em relação a estudos sérios em relação à nossa criação, de onde nós viemos, né? Isso te ajuda a entender também a forma da vida alienígena e também como isso repercute dentro da Capitã Marvel. Porque se a gente ficar superficial, eu não faria o Mind Player. Eu tô aqui para o quê? Dar esse passo a mais para que você também dê esse passo a mais dentro da sua vida. E o quinto e último aspecto entra, né, até eu fui criando isso, que é a transformação pessoal. A transformação pessoal dela, eu já estava adiantando, eu até falei, deixa eu parar um pouquinho, mas tem a ver com essa transformação física, né? Então o plasma que o plasma está envolvido, ele está presente no universo, né? É como se fosse o éter, né? Que o éter vai ser muito comentado por vários cientistas, inventores ao longo da história. Até hoje, na verdade, os cientistas sérios, né? Eles acreditam que o éter existe, que seria uma força divina, o universo contribuindo para que tudo seja criado, tudo seja manifestado, né? Até os seus pensamentos, né? Que a gente pensa até na lei da atração. Então a gente percebe o quê? A transformação dela física, né? Até que ela transforma a roupa dela, né? Essa transformação que transforma só é possível porque ela fez uma caminhada. Ela descobriu quem ela era e para onde ela quer ir. O que ela quer fazer. Então entra aqui aspectos de propósito, missão de vida, o objetivo que você quer ter. Você não é mais uma pessoa superficial, você é uma pessoa profunda, você conhece a si mesma, a si mesmo, e isso te repercute vários aspectos que você vai seguir para frente, né? E o que a gente vê isso muito a síntese que a gente usa muito nos nossos treinamentos aqui da Academia da Alquimia da Mente, é o quê? A Alquimia da Mente é basicamente o quê? Corpo, mente e espírito. Você muda o seu corpo, você muda a sua mente, você muda o seu espírito. Isso que é interligado. Então você se torna uma pessoa muito mais alerta em relação a tudo que está acontecendo. Como eu disse, né, conheça as duas partes, mas tome uma decisão em relação ao caminho do meio, a nova era aquariana. Você percebe o quê? Que as pessoas elas estão sendo manipuladas para fazer algumas coisas que na verdade não vão repercutir luz, amor, prosperidade, abundância para as outras pessoas. Muito pelo contrário. As pessoas precisam de orientação, precisam de liderança. E não na minha liderança, mas na liderança do universo. Tem coisas que na verdade só vão dar certo se você se unir ao universo. Não brigar contra ele ou mesmo querer aspectos apenas mundanos. É o que mais está acontecendo com as pessoas. Essa superficialidade, imediatismo, ansiedade absurda das pessoas é o que? A falta de transformação pessoal. E até a gente percebe o que? Na foto, né, você vê a imagem dela se transformando, lembra muito os conceitos antigos do hinduísmo, dos textos védicos, da Kundalini, de você o quê? Orientar todos os seus chakras, né? Então você tem os 7, mas a gente sabe que tem mais chakras, mas o quê? Uma perspectiva de visão, né? Com um superior. Então você vai ativando seus chakras de uma forma que você manifesta energia. Até na ciência do universo, do coração que a gente ensina dentro dos cursos da Academia da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre a energia Taurus, né? E a energia Taurus, o que? Ela vai e volta, está dentro de você. Você manifesta isso, você tem que aprender a controlá-la, né? Então a gente o que vê? Muitos aspectos que, por exemplo, as pessoas vão ficar às vezes no superficial, vão falar, não sei se você está falando tem critério, mas assim, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Procure por si mesma, procure por si mesmo, se você quer uma outra resposta. Mas aqui eu sempre falo, nós abordamos ciência e espiritualidade de forma séria, de forma crível, de forma que possa te ajudar a ter o seu despertar, você acreditar em você, o seu autoconhecimento como se fosse uma rosa a florescer dentro de ti, né? E isso pode ser ajudado através desse filme também, né? Com certeza, como eu falei, todas as ressalvas possíveis antes de ver qualquer filme daqui pra frente. Qualquer filme do Mind Player, né? A gente já fez essa ressalva. Mas perceba, para que você não seja uma pessoa manipulada pelo sistema, seja uma pessoa que fique, então eu tô vendo algumas coisas, mas tem várias memórias sendo implantadas a todo momento. Quando você tá alerta, o quê? Não tem como. Você cria uma proteção, uma barreira, tanto espiritual, mental e emocional. Aquilo não vai te afetar.
né? Então é muito importante que você, não apenas você entenda, mas você faça com que mais pessoas entendam. Você pode até fazer com que uma pessoa tente entender isso, às vezes ela não acreditar, mas você já fez a sua parte, isso é o mais importante. Se você gostou do nosso episódio do Mind Player, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua contribuição aqui, principalmente para a gente incentivar, né, criar mais vídeos de valor aqui para o canal do YouTube. E além disso, se você estiver ouvindo a gente em outra mídia, vem para cá, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. Se você ainda não assinou o canal, basta clicar no botão aqui, inscreva-se e assine o sino, né? Você clica no sino e basicamente vai receber no e-mail, se não me falha a memória, no seu aplicativo do YouTube e também no YouTube, todas as notificações de novos vídeos aqui dentro do canal que nós estamos preparando sempre para você com muito carinho, muito amor, muita luz e muita prosperidade. Agradeço demais você ter assistido até agora aqui o nosso vídeo e desejo para você muita luz e prosperidade para você. Forte abraço. Nos vemos em mais vídeos.